Elliot era considerado um homem visionário, brilhante, um gênio. Ele era extremamente dedicado a seu trabalho e seu sonho era tornar a Playtime CEO a fábrica de brinquedos mais revolucionária do mundo, sendo reconhecida internacionalmente como a fábrica rainha dos brinquedos. Assim que abriu a fábrica, Elliot dedicou um tempo absurdo de seu dia para ela, sempre se dedicando e trabalhando duro incansavelmente. Por esse motivo, seu casamento acabou sucumbindo à pressão e no mesmo ano de 1930, em que abriu a fábrica, se divorciou de sua esposa chamada Molly. Podemos imaginar que Molly estava cansada de ficar sozinha em casa esperando seu marido voltar para levar uma vida normal. Como seu marido era mais dedicado ao trabalho do que a ela, pediu o divórcio para seguir sua própria vida. É claro que pensaríamos em algo desse tipo, mas se tratando de Elliot Ludwig da Playtime Company, podemos pensar que Molly teve uma briga feia com Elliot, pois discordava dos meios que o ex-marido tomava para encontrar o brinquedo revolucionário que mudaria o mundo. Será que Molly sabia do que realmente aconteceria naquela fábrica? Apesar do choque do divórcio, Elliot prosseguiu com seu trabalho duro dentro da fábrica e em 1950 pôde, enfim, fazer o grande lançamento que mudaria sua vida. A boneca Pop, que respondia às crianças, falava como uma criança e era real como uma criança. A partir desse momento, a fábrica foi um sucesso. Pop conquistou o mundo e deu à fábrica o tão sonhado objetivo de Elliot, a visibilidade internacional. Logicamente, sabemos que Pop não é uma boneca normal. Ela foi um experimento que até mesmo sangra, que fala e que até, presumidamente, pede ajuda de forma subliminar através de vídeos comerciais. Não sabemos quem é Pop na vida real. Acredita-se que seja alguém próximo de Elliot que se voluntariou para o seu experimento, pois no monólogo secreto do final do jogo, Pop diz que se culpa pelas mortes dos experimentos na fábrica, pois, segundo ela, tudo só foi possível porque ela foi uma boneca viva algum dia. A pergunta é, Pop foi uma vítima ou se voluntariou aos experimentos? Eu fico me perguntando o que Elliot e sua equipe estavam fazendo nos anos de 1930 a 1950. 20 anos para criar uma boneca me parece muito tempo, não? Agora, 20 anos buscando uma forma de criar uma boneca viva, usando órgãos humanos e talvez até mesmo a mente, consciência ou alma de uma pessoa, bom, aí sim, parece um tempo aceitável. Isso me faz pensar o que a ex-mulher de Elliot, Molly, estava fazendo nesse tempo. Será que eles realmente se divorciaram ou foi isso que Elliot disse à imprensa? Será que mais alguém viu Molly depois do divórcio? Não seria possível que Molly também fosse uma cientista, assim como Elliot, que sonhava com a mesma coisa que ele, mas acabou discordando das decisões radicais do marido e acabou sendo eliminada, morta ou talvez até mesmo usada para experimentos? Será que Elliot chegaria a tanto? Será que Molly se tornou Pop? Os nomes até que combinam, não? Molly, Pop. Veja essa imagem tirada do próprio documentário de Elliot que encontramos no capítulo 2. Vejam essa mulher. Agora vejam essa outra imagem em que é mostrado o topo da cabeça de Elliot e de sua esposa Molly. Os cabelos não são parecidos para você? Será que estaria Molly nas reuniões da Playtime nos primórdios? Essa foto foi antes ou depois do estouro da fábrica? Como eu disse, não sabemos quem é Pop, se é filha, esposa ou amiga de Elliot. Entretanto, é quase certo afirmar que Elliot tinha uma grande conexão com a pessoa dentro de Pop, que foi o primeiro experimento. Por isso, especula-se que Pop tenha se voluntariado para isso. Elliot sempre foi fissurado pela flor de papoula, como a gente vai ver logo em seguida. E Pop, em inglês, significa papoula. Certamente, ele não daria o nome de sua maior obsessão para sua maior criação, se alguém que não fosse importante e confiável para ele estivesse na boneca. Você não acha? De qualquer forma, estando Molly dentro de Pop ou não, eu não acredito que o jogo mencionaria esse divórcio e essa pessoa chamada Molly se ela não tivesse importância para a história em algum momento. Vocês não acham? Uma curiosidade, inclusive, é que Molly é o nome da cadela que vive nos escritórios da Mob Games. Eles acharam uma forma de colocar o animalzinho deles dentro do jogo. Legal. Segundo o documentário sobre Elliot Ludwig, após o sucesso de Pop em 1950, Elliot sofreu uma perda familiar lá na década de 1960. Não poderia ser Molly, pois eles já estavam divorciados, certo? Então, será que Elliot e Molly tiveram um filho ou filha? E foi essa criança que morreu? Talvez os pais de Elliot também estivessem idosos na época. Será que foram eles que morreram? Ou talvez um irmão querido de Elliot? Seja como for, segundo a fita VHS marrom, isso foi uma perda catastrófica para Elliot, que ficou muito abalado.
Mesmo assim, curiosamente, ainda na mesma época, Elliot voltou para a fábrica e trabalhou mais intensamente do que nunca, evitando até mesmo seu período de luto por direito. Segundo o documentário, Elliot só pôde seguir em frente devido à sua grande ambição. Mas que ambição seria essa? Segundo o que a fita VHS dá a entender, esse acontecimento mudou para sempre os rumos da vida de Elliot e da fábrica. E tudo teria começado no fatídico ano de 1900 e a fita acaba sendo interrompida aí. Será que não saberemos qual foi esse ano fatídico? Mas sabemos, pelo menos, que esse acontecimento foi primordial para mudanças extremas na vida de Elliot. Mas que mudanças? E quem foi que morreu? Independente do que tenha se iniciado nessa época, sabemos que a Playtime CO foi um sucesso tremendo, não só como fábrica de brinquedos de renome mundial, mas como avanço científico que trouxe diversos experimentos à vida. A frase principal de Elliot e da fábrica sempre foi: inovação é a chave, o que dá a entender que Elliot jamais parou de criar ou buscar novos avanços para a fábrica e para seus brinquedos. No capítulo 2, no escritório de Elliot, encontramos um documento descrevendo o experimento 814, que foi feito e escrito pelo próprio Elliot. Segundo esse documento, o Elliot alimentava um rato com 3 porções diárias por dia, e fez isso durante 2 semanas. Ao final dessas 2 semanas, Elliot matou o rato. Colocou o corpo do rato morto submerso em uma mistura de flor de papoula e gel conservante. Após uma semana, Elliot deu choques elétricos no rato, ainda submerso na mistura, na esperança de que ele voltasse à vida. Infelizmente para Elliot, o rato permaneceu inanimado. Porém, Elliot não desanimou. Ele diz no documento que confia no simbolismo e propriedades ocultas da flor de papoula e que ela possui a capacidade de alterar a vida de alguma forma. Elliot termina dizendo que teria resultados em corpos maiores. Nitidamente, Elliot já havia estudado a flor de papoula durante muitos anos. Ele fala sobre as propriedades incomuns da flor que levam a ele a acreditar que, misturando e procedendo de forma correta, a flor poderia alterar a vida. O que nos dá a entender é que Elliot já havia conseguido resultados com essa flor de papoula antes. Pop, muito provavelmente, foi o primeiro resultado. Não sabemos se o experimento 814 veio antes ou depois de Pop, mas é muito mais provável que tenha vindo depois de Pop. Independente disso, através desse documento, temos certeza de que Elliot estava buscando formas de reviver alguém. Logicamente, a primeira pessoa que pensamos que Elliot queria reviver é a sua perda familiar, certo? O seu filho, filha ou parente que morreu na década de 1960. Se formos pensar por esse lado, fica claro que Pop é um experimento anterior ao 814, pois Pop foi criada em 1950 e a morte familiar se deu somente em 1960. E se Elliot começou a buscar formas de reviver pessoas por conta dessa morte familiar, é claro pensar que o experimento 814 veio depois da morte da sua família, certo? Afinal, ele precisava que alguém tivesse morrido para que o pudesse reviver, certo? É claro que Elliot também pudesse estar buscando a ressurreição antes da morte familiar, sendo essa a sua principal pesquisa desde o início. Mas eu particularmente não acredito que seja isso. Para mim, Elliot já estava estudando a flor de papoula há anos, sua maior obsessão. Perceba que a chave de seu escritório também é uma flor de papoula. Eu creio que o Elliot tenha descoberto como usar algumas propriedades da flor de papoula e conseguiu criar Pop com ela. Provavelmente, usando a flor, ele conseguiu transportar a consciência de uma pessoa para dentro de uma boneca, mas precisou fazer modificações com órgãos humanos para que a consciência, ou mente, ou alma, sobrevivesse dentro da boneca. Por isso que Pop, Hug, Mommy e outros sangram. Eles têm órgãos dentro deles. Isso não é nenhum segredo. Mas por que eles precisam de órgãos? Eu creio que simplesmente seja pelo fato de que eles precisem se alimentar. A alma, ou consciência, precisa de alguma espécie de energia natural para funcionar, para se sentir um ser vivo ou até mesmo se sentir humano. E é por isso que se alimentar era importante, não só para alimentar o corpo, mas para dizer à alma que aquele corpo estava realmente vivo. Teoria estranha, não? Bom, talvez, mas até aqui faz sentido. Porém, isso era uma limitação para Elliot e ele não queria somente isso, queria ir além, pois inovação é a chave, lembra? E assim chegamos ao experimento 1006, que sabemos que não